Boa tarde, companheiros, bem-vindos. Como já viram no título, hoje vamos ter uma das mais icónicas motas de sempre. E o Carlos está a chegar com a sua menina, portanto é só mais um bocadinho e vamos a isto. Então estou aqui com o Carlos, um subscritor do canal. Bem-vindo, Carlos. Ok, obrigado. Portanto, o Carlos tem aqui uma história bem curiosa. Qual era a moto que tinhas anterior a esta? Uma PCX 2015. Quem gosta, gosta, não é? Eu também tive uma PCX em 2015. Esta aqui já traz umas melhorias, não é? Sim, tem ABS, tem controle de tração. Bem bom. Uma das coisas que já reparei é que nas rodas também temos aqui umas diferenças, não é, Carlos? É, sim, senhora. Tanto equipada com pneus Michelin, 130 13 atrás, na roda de trás, 110 14 na roda de frente, o que dá uma segurança à moto. Sim, é uma segurança adicional. Então, e que consumos é que tens feito com esta motinha? Ela ainda é nova, portanto tenho feito 2, 1.9, 2.1. Isto com pendura fica um bocado mais melengona, não? Não, ainda não dei por isso, portanto ela responde bem ainda, mesmo assim. Já reparei que meteste aqui uma top case com encostozinho e tudo. Sim. Isto é um grande conforto. Mais confortável para a pendura, mais segurança. E a top case, dá para pôr o capacete do pendura, já que o meu integral cabe aqui no baixo do banco, ainda sobra aqui um espaço adicional. Para a lancheira, não é? Olha, por exemplo. Então já agora abríamos aí a mala para ver o espaço lá dentro, não é? Vamos a isso. Eu vou aqui à mão e tudo, companheiros, só para vocês verem. Jeitoso este espaço. Uma das coisas que me lembro também é que era preciso chavinha. Agora é keyless, não é, Carlos? Comando. E é só ligar o botão. Já tenho aqui o Carlos. Já tenho a PCX, agora é fazer o test ride. Ora vamos lá, companheiros, vamos lá, isto que é uma pressa, portanto carrega-se, já está, travão aqui de trás, está a trabalhar. Vamos lá e ao test ride. Vamos a isso, Carlos. Ora, companheiros, vamos lá a isto, fechar aqui a viseira, primeiros metros, isto está diferente. Está bastante diferente da minha de 2015. Já se nota aqui umas melhorias. Olha, digo-vos já, sobretudo a nível da suspensão. Porque lembro-me que a suspensão era um bocado firme e esta já se nota que há aqui bastantes melhorias na suspensão. Bastantes melhorias. Tudo bem, são só os metrositos, não é? Mas já se nota aqui uma diferença. Poder de aceleração, vamos já começar a testá-lo. Ora, vamos aqui rodar um bocadinho de punho. Sai bem, sai bem, sai bem, sai muito bem. O banco, epá, nota aqui um confortozito. Este banco é fofinho, pá. É fofinho, sim senhora. E depois não é daqueles bancos muito largos. Vai-se aqui bem encaixado. Aqui os apoios de pés mais à frente, o que eu noto é, epá, para os meus pés, acho que a plataforma podia ser um bocado maior. Ou seja, meto lá bem os bicos de pés, só que se fosse um bocadinho maior, sentia mesmo aquele encaixe perfeito. Assim, pronto, fico lá com os bicos de pés, dá uma excelente condução, tudo bem, mas apetecia-me que a plataforma fosse um pouco maior. Com os pés, com as pernas completamente retas, ou seja, com a dobra completa, vai-se bem, tranquilinho. Aqui noto que a plataforma tem bastante espaço para eu ir com os pezinhos aqui perfeitos, mas como vos digo, aqui se eu meter na plataforma, não sei se conseguem ver daí, mas parece-me que falta aqui um bocadinho mais de plataforma para isto ir como deve de ser. Portanto é muito simples aqui em termos de botoeira nos comandos. Temos aqui 4 piscas, não é? Impecável. Aqui corte corrente, não é? O start, deste lado os médios e os máximos,
o passe não o vejo, se tem, não o vejo, eu acho que teremos que rodar assim. Portanto, temos aqui buzina, pisca para a direita, desfaz ao meio, pisca para a esquerda, desfaz ao meio, e basicamente é isto em termos de comandos, o que dá às vezes muito jeito, porque quanto mais porcarias existe, entre aspas, às vezes mais atrapalham. Portanto, para uma condução às vezes eficaz, quanto menos quinquilharia houver aqui, melhor. Mas pronto, isto é uma moto citadina, não é? Sobretudo é uma moto citadina que convém não ter aqui grande coisa para atrapalhar. Não vejo nada para desligar o controle de tração também, portanto possivelmente estará sempre ligado. Também não é para desligar, portanto esta história de ter controle de tração é que eu acho excelente. Como já disse em outros vídeos, eu acho que o controle de tração numa moto devia de ser obrigatório. Não posso deixar de mencionar também que acabei de passar aqui por este bocado de calçada e noto de facto uma melhoria muito substancial em termos de suspensão. Pá, tudo bem, não é uma calçada agressiva, é uma calçada sobretudo num pedacinho de estrada que está muito bem arranjado. Obrigado, Câmara de Cascais. Mas de facto ela não bateu nem um bocadinho. E lá está, ajudado aqui por este banco que é bastante fofinho. Aqui para o pendura também me parece ser bastante fofinho. Companheiros, acho muito simples é o display, simples, mas não de um ponto de vista positivo. Acho que a PCX já merecia ter um display com conectividade, já não se usa, sobretudo numa moto tão carismática, tão vendida, não é? Tens a concorrente direta, a NMAX, que já tem conectividade, não é? Não estou a dizer que é melhor, que é pior, estou só a dizer que em termos de display que é muito mais completa. Para teres o acesso aos menus, tens que carregar aqui, ora trip, isto aqui não estou a ver o que é, o total, portanto o odómetro, ali é o consumo que está a fazer, temos também as horas, portanto aqui o combustível, o nível de combustível, os quilómetros a que vais, não é? Basicamente é muito simples, acho que já disse as horas, não é? Mas isto já merecia aqui um display mais visual, estamos em 2023, não é? E então quando as concorrentes diretas começam a ter outro tipo de argumentos, não é? Em termos visuais, acho que deviam de estar às vezes um bocado mais atentos a isso. Portanto, continuo a dizer, não estou a dizer que esta é melhor, que é pior. Em termos de display, acho que podia ser um bocadinho mais rico, muito sinceramente. Gosto muito da PCX, portanto já tive uma. Esta tem uma melhoria bastante considerável. Portanto, temos aqui um depósito de 8,1 litros, dá para uns quilómetros jeitosos, isto a fazer médias de 2 litros, não é? Aos 100. Portanto, 8,1 litros já é aqui uma capacidade jeitosa, não é? Temos 12 cavalos e meio, o que é impecável para uma moto de 130 kg, mas sobretudo o que me agrada mais é que eles melhoraram mesmo em termos de conforto. E uma moto citadina confortável é sempre bom, não é? Portanto, como moto citadina, é uma das melhores, sem dúvida nenhuma. Claro que agora já começa a aparecer concorrência de motas chinesas e com bastante qualidade, sim, porque já não era os tempos do antigamente. Hoje em dia a China já nos apresenta aí produtos com muita qualidade. E temos as elétricas, não é? Que também é sempre um caso a considerar. O preço é muito mais elevado, bastante mais elevado, mas que às vezes, fazendo as contas, percebem que ao fim de alguns quilómetros que já estão a poupar, não é?
Mas pronto, eu acho é que é um absurdo ainda a diferença entre as motas a combustão, o preço, é tanto as motas como os carros, é um absurdo ainda a diferença de preço entre uma coisa e outra, mas pronto, é tudo uma questão de fazer contas e perceber também o que é que queremos. Sabemos que, à partida, não é? Pelos estudos, que as elétricas em termos de proteção ambiental que são mais eficazes, não é? Mas continuando a conversa das motas a combustão, como já vos disse em vídeos anteriores, quanto a mim uma 125, uma scooter 125 é sobretudo uma moto citadina. Tudo bem fazer um passeio numa estrada nacional, tudo certo, mas é sobretudo uma máquina citadina, que não convém levar para muito, só pontualmente levá-la para a autoestrada, porque na autoestrada passa-se tudo muito depressa, há uma situação de apuro, queres rodar punho, não consegues sair. Portanto, o conselho que eu vos dou é uma 125, utilizem o mínimo possível numa autoestrada. Utilizem percursos citadinos, sobretudo percursos citadinos, e um passeizinho. Eu lembro-me quando tinha a minha PCX, cheguei a fazer uns passeios bem engraçados com a minha mulher, íamos, portanto, São Pedro de Estoril, não, na altura até morávamos em Oeiras, íamos de Oeiras ali à Fonte da Telha, impecável, fazia-se uma viagem super confortável. Lembro-me que houve um dia que nos aventurámos a ir até Troia, companheiros, grande atarião, aí é um grande atarião, a minha mulher chegou com as costas completamente partidas, porque lá está, grandes trajetos, sobretudo, por exemplo, na PCX, grandes trajetos com pendura, viagens grandes, com uma moto ainda por cima muito levezinha, não será propriamente a situação ideal. Portanto, uma moto tem que ser utilizada para o propósito que ela tem e que foi concebida. Não nos vamos pôr aqui a inventar. Às vezes porque isto é muito fraco. Não, não é fraco. As coisas são feitas com um propósito e para uma utilização. Portanto, se começarem a dar utilizações que não são utilizações as devidas, não dá. Vou só fazer mais aqui uma rodagem de punho para ver como é que ela anda. Aí vai ele. E está-se muito bem. Passou aqui que foi um espetáculo. Portanto, companheiros, o que eu vos quero mostrar com isto é que a PCX continua aqui a dar cartas. É uma moto já com alguns anos, com muitas provas dadas, e tem tido bastantes evoluções. Esta história do controle de tração e do ABS é uma melhoria substancial. A melhoria nas suspensões é outra das melhorias substanciais. Os pneus estarem mais grossos é outra das melhorias substanciais. Portanto, eles têm vindo a corrigir. Deixo aqui à Honda um conselho: mudem o display. É uma coisa que acho que deviam de fazer. O novo upgrade agora para 2024 seria display novo com conectividade, porque estão a ir no caminho certo, não pararam no tempo, mas o display realmente precisa de uma melhoria. Só para a última análise, dizer-vos que esta proteção aerodinâmica é o que é, está feita para a cidade, levas aqui com o vento todo, mas lá está, o propósito desta moto não é propriamente ter uma proteção aerodinâmica brutal, porque isto não é para andar a lutar contra o vento, é mesmo assim, é o propósito, tem um propósito e é para isso que ela tem este tipo de equipamento. Se calhar até dá para meterem um vidro maior, deve dar, de certeza. Outra coisa também, que isto já vem aqui com uma preparação, com uma ligação, querem pôr punhos aquecidos, fazem a ligação ali e já têm punhos aquecidos para o inverno, que é um espetáculo. Portanto, PCX, máquina maravilhosa. Vamos ter com o Carlos e vamos nos fazer a despedida, saber mais algumas coisas. Vamos a isso, companheiros. Até já! Companheiros, não se esqueçam, carreguem no sininho, subscrevam, metam um grande like, escrevam um comentário, mas sobretudo sejam felizes. Porque isto é do caraço.